No quadro Intimidade de hoje, vamos abordar o tema líquido espermático. O que vem a ser isso? Qual a sua composição e sua função? Pois bem, o líquido espermático, ou mais popularmente o esperma, ele é composto por espermatozoides, que é uma parte sólida, e esses espermatozoides, eles vêm dos testículos, e por um líquido seminal, que esse é dado, é acrescentado pela próstata e algumas outras glândulas que ali estão posicionadas como as glândulas seminais. Isso tudo forma um líquido que tem um volume que varia de 1,5 a 5 ml e que é expelido na hora da relação sexual. Esse líquido ele tem a sua função, que é levar esses espermatozoides lá, depositá-los no fundo vaginal para que eles sigam o caminho nadando e façam essa fecundação. Esse líquido ele tem uma coloração transparente para o branca, ele tem sim uma certa opacidade e ele, quimicamente falando, logo após a ejaculação, ele sofre um processo de coagulação. Ele fica como se fosse uma gelatina e minutos depois esse processo regride, volta a ser líquido e é expelido como tal, como líquido. O que a gente quer aqui nesse programa é explicar que esse líquido que vem lá da parte interna não é necessariamente um líquido sujo. Na verdade, ele não é um líquido contaminado, a não ser que exista alguma inflamação, como uma prostatite, coisa que é muito rara. Então, esse conteúdo expelido, ele tem que ser visto como uma fase da relação natural, né, Karina? Totalmente natural. É igual os líquidos que nós produzimos. A diferença, e nem sempre é a quantidade, é o volume, né? É a densidade do material. O homem tem aquela densidade que você acabou de dizer, que lembra uma gelatina, não é? A mulher nem sempre, mas também existem algumas mulheres que têm aquele tipo de lubrificação excessiva. Agora, nenhum dos dois tem alguma coisa tão viscosa assim, que seja a ser classificada como ruim, de forma alguma. E isso é uma coisa que deve ser bem abordada e entendida, porque esse líquido ele é depositado no fundo vaginal e durante alguns dias ele pode ser eliminado, por essa mulher. E essa secreção que volta, ela não precisa ser e não deve ser encarada como uma inflamação, como uma infecção, como no consultório às vezes elas vêm: doutora, eu não posso ter relação com meu marido que depois fico com esse corrimento. Aí a gente pede para descrever como é, porque isso pode ser uma secreção natural, como na boca nós temos a saliva, que é tão importante, né? Sim, a saliva protege, não é? E as pessoas têm o hábito de achar que o esperma é contaminado, e vamos pensar, faz parte do ser humano, é uma coisa que eu produzo, não é? Então não tem como você classificar como ruim ou negativo. Isso tem que realmente, esse mito, essa crença tem que ser extinguida. E para você ter uma ideia, Karina, a saliva ela é mais contaminada do que o líquido espermático. Então, se a gente fizer um raciocínio simples, linear, um beijo na boca pode ser mais contaminante do que um líquido espermático. Mas nós temos que levar em consideração que as doenças sexualmente transmitidas podem ser levadas por esse líquido. Então, o uso do preservativo ele é muito importante para todas as ocasiões, né? Não pode ser desconsiderado, né? Justamente, até aqui na Labareda, quando nós damos alguns cursos que existem nessa área, nós fazemos aquela fé, aquela apologia ao uso do preservativo com sabor, para a mulher aprender a brincar com isso
e usar. E sim, o parceiro gosta, tem uma técnica muito legal a ser abordada, não tem nenhum tipo de constrangimento e é muito legal, muito interessante. Uma outra coisa também é no uso do preservativo, imediatamente após a relação, já retirar, né? Porque o pênis ele perde um pouco desse volume e esse líquido pode ser derramado, né? E essa camisinha acaba perdendo a sua função. Uma outra coisa para finalizar que é interessante é que os homens que são inférteis, ou seja, têm baixa contagem de espermatozoide ou nenhuma contagem de espermatozoide, produzem o líquido seminal da mesma forma, com o mesmo volume. Então, um homem infértil não é um sinônimo de um homem que tenha menos volume de líquido espermático. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com isso, nós quisemos mostrar que as secreções do nosso corpo fazem parte dos processos fisiológicos, que elas são bem-vindas. Podem sim ser contaminadas e transmitir doenças em alguns momentos, mas nas pessoas saudáveis, todas essas secreções são normais.